Boa noite a todos. Iniciando mais uma live do Conselho, hoje muito importante sobre fiscalização em período de pandemia. A doutora Érica, já convidá-la aqui. Começar aqui a entrar, a doutora Érica já entrou. Carlos. Temos hoje aqui no Conselho uma série de reunião de comunicação, reunião com o pessoal do JF, reunião de diversos temas aqui dentro da nossa profissão. E hoje vamos falar sobre fiscalização, que é o motivo da nossa existência, né? Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então, iniciando, doutora Érica, tá me ouvindo? Vamos lá, adicionar ela aqui para a gente começar. Lembrando que a gente tem nosso Instagram, tá? Tô vendo a doutora Érica aqui, muito obrigado. Lembrando também que a gente tem nossos canais no YouTube, nosso canal no YouTube, tem mais de 100 aulas lá e palestras, etc. E também hoje essa live vai ser gravada também, tanto no nosso Instagram quanto também no nosso canal do YouTube. Doutora Érica, boa noite, tudo bem? Você me ouve bem? Boa noite, doutor Ricardo. Escuto bem, sim. Boa noite a todos que nos escutam aqui. Boa noite. Estamos começando aqui agora, vamos esperar o povo entrar, mas já vamos iniciando a nossa... Já temos perguntas, né? Uma pergunta aqui básica. Por que foi importante fiscalizar nesse momento? Então, vamos começar iniciando com essa pergunta aqui de um estudante, a gente poder fazer essa introdução ao nosso trabalho de hoje. Doutor Ricardo, o papel principal do CREFITO, do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, é a fiscalização, né? Garantir um atendimento de qualidade da fisioterapia e da terapia ocupacional para quem é assistido por essas profissões. Então, nesse momento de pandemia, nesse momento tão novo para todos nós, o CREFITO não podia parar a fiscalização. Então, ele colocou sim todos os equipamentos de segurança, de biossegurança. Nós tivemos todos os cuidados possíveis e colocamos os nossos fiscais em campo e fizemos a fiscalização não só nas clínicas, nos hospitais, nas policlínicas, como também em clínicas particulares, né, e onde nós recebíamos as demandas da população. Ótimo, me fala uma coisa, quais foram os locais que foram foco dessas fiscalizações e como foram as demandas? Foram denúncias apenas ou a gente tinha um plano e aí teve que mudar completamente de plano por causa da pandemia? Nós tínhamos o plano de ação do Departamento de Fiscalização, é um plano de ação anual, né, um plano programado, mas que nós também temos um espaço para as denúncias, onde nós precisamos fazer, né, toda essa demanda da sociedade, da população como um todo. Mas nesse período de pandemia, nós paramos esse plano de ação programado e passamos a atuar apenas com as demandas, que foram muitas, né, e urgentes, bem mais urgentes do que a nossa programação, e diante disso nós conseguimos fiscalizar praticamente todos os hospitais públicos do estado do Ceará, aqui em Fortaleza, e também fomos na região de Sobral, na região do Cariri, fazer essas fiscalizações. As UPAs de Fortaleza, nós fiscalizamos Messejana, Praia do Futuro, José Walter, Janguruçu, Itaperi, Edson Queiroz, Bom Jardim. Fiscalizamos os hospitais de Fortaleza, o Hospital Batista, o Hospital da Mulher, o Hospital das Clínicas, o Hospital Frotinha do Antônio Bezerra, o Hospital Frotinha da Parangaba, o Instituto José Frota, o IJF, o Hospital Leonardo da Vinci, o Hospital de Campanha Presidente Vargas também. E as unidades de saúde de Sobral, nós estivemos na Clínica Dr. Estevam Ponte, no Hospital do Coração, Hospital Regional Norte, Hospital de Emergência Dr. Francisco Alves, Hospital Unimed Sobral, Santa Casa de Misericórdia de Sobral, e estivemos na UPA Janguruçu,
Estivemos na unidade de saúde de Juazeiro, como o Hospital e Maternidade São Lucas, o Hospital Geral Padre Cícero, Hospital São José, Hospital Regional do Cariri, a UPA da Lagoa Seca, lá no Cariri, e a UPA do Limoeiro também. Estivemos no Hospital São Camilo e no Hospital São Raimundo do Crato, e estivemos em Barbalha, no Hospital Santo Antônio, no Hospital do Coração, no Hospital São Vicente, e estamos com fiscalização essa semana também no interior. Em campo, né? Então assim, a gente foi realmente um mutirão de fiscalização, acho que foi o conselho que mais fiscalizou no período da pandemia. Ele ficou em home office 2 dias, que foi segunda e sexta-feira, mas a fiscalização ficou atuante aqui com a Jane, com a doutora Érica, com a doutora Defi, coordenando o Defis, com a doutora Karine visitando, a gente já teve aqui uma live com ela, que é chefe do hospital de doenças infecciosas, que é o São José, e a gente, assim, viu que teve muita necessidade de fiscalização em unidades novas, que não tinha responsável técnico, não tinha chefe. Como é que se deu essa fiscalização? Como é que se resolveu esses problemas? Então, todas essas fiscalizações, principalmente nesses hospitais como o PV, o Leonardo da Vinci, foram hospitais de campanha montados nesse período de pandemia, até pela condição de ter sido montado de forma urgente, eles estavam sem responsável técnico pela fisioterapia, muitas vezes ainda sem uma coordenação. E aí nós levamos todas essas informações, que o conselho ele trabalha com a proposta educativa inicialmente, né? E aí foram levadas todas essas demandas para o hospital, para a chefia do hospital, assim como para as secretarias de saúde responsáveis, a estadual ou a municipal, e em alguns casos, em algumas situações, nós também fazíamos a comunicação para o Ministério Público quando não havia a regularização da situação que foi constatada como irregular. A gente viu que teve muita demanda, tanto de salário, como carga horária, como de EPIs. A gente criou um formulário de EPI aí pelo Defis, distribuiu esse formulário, construiu notas técnicas, foram várias notas técnicas, tem umas que ainda estão valendo ainda para o interior. Como é que foram esses processos de criação e construção de tudo isso que o Defis, junto conosco, a gente conseguiu articular? Isso. Logo que a pandemia foi decretada, nós fizemos uma nota técnica esclarecendo a todos os nossos profissionais de regime de urgência como que eles deveriam atuar nesse momento, inclusive orientando que fossem parados os grupos, né? A gente sabe que principalmente terapeuta ocupacional, sobretudo, ele trabalha muito com grupos de atividades, e aí a gente fez a orientação por conta da questão do distanciamento, né, necessário entre um e outro, pela questão da transmissão. Nós orientamos através de notas técnicas a maneira com que eles deveriam proceder à biossegurança, à higienização dos locais de trabalho, né? Muitos trabalham como nós somos profissionais da saúde, e muitos dos nossos atendimentos são atendimentos essenciais à vida, que não poderiam realmente parar, né? Então precisavam de ter todas essas informações para não ser local de contaminação, para não ser local de contágio. Assim como os grupos de risco precisavam ser muito bem avaliados. Fora isso, nós mandamos para todos eles através do mailing, né, através do e-mail deles. Eles receberam esse formulário que você está citando aí, que foi um formulário para denúncias dos EPIs, né, onde nós queríamos saber onde estava faltando, qual era a necessidade de EPIs, se estavam sendo feitos de forma satisfatória, se o número de profissionais, se ele estava de acordo com os nossos parâmetros assistenciais, para não haver sobrecarga do profissional e nem haver déficit no atendimento. Então tudo isso teve esse canal de denúncia, não só pelo formulário, que foi um formulário específico,
para os EPIs, mas também no nosso e-mail, que a gente fica recebendo diariamente através do defis@crefito6.org.br e através do nosso site também, que tem lá o local para as denúncias. Posteriormente, no segundo momento, teve essa outra nota técnica que você citou, que é a que ainda está valendo para alguns locais que ainda estão precisando manter um distanciamento social mais rigoroso, né? E aonde a gente orienta todas as questões de biossegurança, não só para os profissionais, mas também para os pacientes que são atendidos por eles. Eu lembro que a gente passou o final de semana aqui, sexta, sábado e domingo, construindo essa nota para emitir essa última nota baseada no decreto governamental, e ela ainda serve de baliza ainda para os municípios que estão em abertura e as notas iniciais para os que estão em lockdown e etc. Então é uma construção muito positiva. Então acho que foi um trabalho muito bonito da equipe aqui do Conselho de Funcionários, que se dedicou no home office, que se dedicou em atendimentos, em revezamento dos atendimentos, que se preparou com os EPIs que a gente comprou, que até hoje está utilizando, o termômetro, o oxímetro, na entrada dos conselheiros, na entrada dos funcionários e dos profissionais também. Então a gente, nesse momento, a gente fica muito feliz e grato de entender que o Defis e o CREFITO cresceu muito com a colaboração do profissional, que foi um fiscal dos EPIs, das suas empresas, dos seus trabalhos, das suas UTIs, dos seus locais de atendimento, e que se consultou muito com esse conselho, que teve muita pergunta para fazer, muita dúvida tirada à distância ou aqui, por hora marcada, e que o conselho realmente não parou, pelo contrário, a gente trabalhou 3 ou 4 vezes mais do que o normal. A gente tem muito resultado, graças a Deus, também nas devolutivas que foi feita as denúncias ao Ministério Público Federal do Trabalho, da Saúde, a parceria com as instituições que estavam necessitando de se organizar, também com o governo municipal e estadual. E a luta hoje, que ficou de tudo isso, o exemplo, além dos nossos heróis, que eu vou falar daqui a pouco, é da necessidade de termos mais profissionais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais nos hospitais, também nas UPAs, porque todos viraram unidades de longa permanência. Eu que trabalho em posto de saúde, virei uma emergência, a UPA virou um hospital com UTI de longa permanência, o hospital virou um ambulatório, tudo UTI, e os pacientes aí, muitos entubados, outros com graves problemas respiratórios, e a atuação foi brilhante, tanto do fisioterapeuta nesse momento, antes, durante e depois da pandemia, depois do Covid, do paciente com Covid, quanto a terapia ocupacional, cuidando do cuidador. A gente tem vídeos sobre isso, vamos lançar um vídeo agora recente sobre isso, cuidar do cuidador com a terapia ocupacional, cuidar do fisioterapeuta, cuidar do terapeuta ocupacional, cuidar do familiar, cuidar dar essa assistência importantíssima de saúde mental à população que ficou em casa, trancada na pandemia, né, se isolando. Então a gente tem nesse quesito aí de união e de trabalho, a gente teve realmente uma união, um mutirão de forças, uma união mesmo de todo mundo, para tanto ajudar na fiscalização, quanto na execução do trabalho, quanto nas denúncias e quanto depois na contratação também. Muitos deles nos procuraram para contratar gente para a UPA, para contratar para o Da20, para a prefeitura, para o estado. A gente foi muito bem recebido em todos os lugares e foi muito bem também acolhido com relação às denúncias e ao norte, né? O estado do Ceará, junto com o Conselho Federal, também emitindo suas resoluções, conseguiu dar no norte, comandar a sua equipe de terapia ocupacional, de fisioterapia, a partir do Defis, a partir da diretoria, a partir de todo o colegiado, dos funcionários, e respondeu a contento, respondeu, graças a Deus, de forma muito boa. Tanto é que nós temos dados positivos para apresentar, como você apresentou, e também, graças a Deus, não perdemos nenhum profissional, apesar de muitos terem pego Covid, né? Muitos terem aí ficar afastados e tudo mais, mas como serviços essenciais, muitas clínicas nossas ficaram funcionando, hospitais de forma normal, quer dizer, anormal pela pandemia, mas um atendimento muito, vamos dizer assim, pressionado, porém a contento. Foi uma resposta muito positiva em meio a uma guerra, vamos dizer assim, nessa pandemia. Eu queria também falar que a gente produziu alguns vídeos que fizeram muito sucesso
com profissionais que foram trabalhar daqui. Eu tive uma aluna minha, temos 2 vídeos disso, foram daqui para ser voluntários em Manaus, na Força Nacional do Trabalho. E esses vídeos que tem a fisioterapia, tem a terapia ocupacional, tem até uma fotógrafa fisioterapeuta que fez um registro de tudo isso, desse background que o hospital chamou ela para ir fora do horário para fazer esse registro. E aí vamos lançar também um vídeo mais na frente desses terapeutas ocupacionais que fizeram um trabalho brilhante com os coxins no Hospital de Messejana, também para fazer o posicionamento no decúbito ventral, né, e tal, em prono, e também lá no Hospital das Clínicas, como tiveram vários outros. Não posso esquecer que nem no hospital tenho que falar de todos, também preciso falar do JF, do HGF, com a quantidade de profissionais maravilhosos. Eu sei que você citou todos aí, mas depois eu vou citar mais uma vez antes de finalizar e agradecer a todos pelo empenho, pelo trabalho, pela acolhida e pelas denúncias e pela solução juntos do problema, tá certo? De vários, do EPI, da contratação, do pagamento, do tipo de ambiente para descanso, do ambiente de trabalho. Então a gente tem muito realmente o que agradecer. A gente tem aí ainda não concluiu, não acabou a pandemia, temos no interior, como você falou mesmo, a fiscalização está nesse momento no interior, a gente retornou também aos locais de fiscalização. E aí como é que foi depois do retorno? Voltou para lá para saber se estava tudo ok, encontramos o quê? Melhores cenários, piores cenários. A fiscalização, sempre que tem retornado, Ricardo, ela tem encontrado melhorias, né? Obviamente que muitas vezes essas questões dos EPIs chegam um dia e 2, 3 dias depois, com o uso, acaba ficando escasso, e aí a gente recebe a demanda de novo, aí a gente entra em contato de novo, retorna lá, e aí a gente constata que já vai chegar no dia seguinte, enfim. A gente tem percebido muito isso, mas a gente tem conseguido sim uma compreensão até dos gestores com relação a isso. Como você bem disse, nós temos sido muito bem recebidos, né, nos locais de fiscalização e nos próprios gestores, quando a gente vai levar a demanda, quando a gente vai dar a devolutiva da fiscalização, a gente tem sido muito bem recebido e visto com muito bons olhos a fiscalização, porque na realidade o que a gente quer é a qualidade do atendimento para os pacientes e a segurança e a condição de ter a competência técnica dos profissionais, né? E nesse sentido que você já até falou, mas eu quero reforçar aqui que foi importantíssimo para a gente, não só os nossos funcionários aqui do CREFITO terem segurado a onda, porque a gente ficou trabalhando 2 dias em home office e 3 dias aqui, fazendo revezamento, né, fazendo distanciamento, usando o oxímetro, usando o termômetro, né, o álcool gel em todo canto, a máscara, e nós contamos com a compreensão e com a adesão maciça de todos eles com relação a essas questões de biossegurança. Graças a Deus estamos todos bem, nenhum foi afastado, nenhum, né, se colocou em situação de risco, e aí conseguimos dar continuidade a todo esse atendimento aqui do CREFITO. E com relação aos profissionais, esse foi o período, Ricardo, então em um curto prazo de tempo, que nós recebemos mais denúncias, que nós recebemos mais o empenho dos profissionais, porque nós todos profissionais somos fiscais natos. Nosso código de ética ele nos coloca como fiscais no momento em que ele diz que nós temos sim que dar ciência ao CREFITO alguma irregularidade, para que a gente não se coloque numa condição de conivência, né? Então nós somos fiscais natos e nós tivemos uma adesão imensa a essa questão da fiscalização. Nós tivemos muitos profissionais, como você disse, a gente trabalhou de manhã, de tarde, de noite, mas isso foi muito prazeroso, foi muito bom, porque a gente sabia que estava contribuindo com a população, né, e com esse momento de pandemia, com o esclarecimento de todos os nossos profissionais. Eu acho que nesse período também foi o período que o Conselho
ele repassou mais individualmente as notas técnicas, as informações. Lembrando que a gente também teve muito contato com os profissionais através de vídeo, né? A gente usou o aplicativo para fazer reuniões virtuais com os terapeutas ocupacionais dos contextos hospitalares, com grupos de fisioterapeutas querendo tirar dúvidas, com coordenadores de instituições de ensino da fisioterapia e da terapia ocupacional para tirar dúvidas com relação ao ensino, como é que ia ficar o EAD, como é que ia ficar os estágios, né? Então esse foi um momento em que houve uma união muito grande das nossas categorias no sentido de fazer com que as nossas profissões elas fossem muito bem vistas e melhor inseridas nesse contexto com a segurança necessária. A gente lutou muito pelas vagas, a gente lutou muito pelos campos de atuação, a gente tinha também uma certa facilidade com a fisioterapia, mas ao mesmo tempo com a terapia ocupacional a gente fez o possível para mostrar, para dar visibilidade, já que no início não foi considerado como profissão essencial nesse período, porque não se tinha essa noção. Dado o avanço da pandemia, esse enclausuramento de todo mundo, você vê que realmente é aquela coisa de você ficar em casa era uma dificuldade imensa, muito complicada realmente. Aí incentivamos o atendimento em domicílio com responsabilidade, com uso do prontuário, com protocolos específicos. Fizemos notas só sobre paciente em domicílio, notas só sobre clínicas, notas só sobre diversos atendimentos ou em separado, ou serviços essenciais ou não. Então assim, a gente teve muita produção, uma grande produção, tá, com a assessoria da gente, jurídica e de todas as nossas equipes de comunicação e de DEFIs e eventos, todo mundo junto, empenhado em fazer trabalhos voltados para melhorar a qualidade daquele nosso mantra, né? Da qualidade da fiscalização, qualidade do atendimento, da humanização e da segurança do paciente e também do profissional. Graças a Deus temos colhido esses frutos, né? A gente conseguiu isso. As perguntas que nos fazem aqui são muito relacionadas a como fazer denúncias para o Conselho. Quais são os canais hoje? Se pode pelas redes sociais, se não pode, como oficializar, se pode ter denúncia anônima, se não pode, como é que se procede depois de uma denúncia, tem que apresentar provas, não tem que apresentar provas, como é que se dá toda essa questão de denúncias de uma forma geral, não só na pandemia, mas se enquadra em tudo, nesse período, e como é que é tratado isso pelo Departamento de Fiscalização, a qual você coordena? Primeiro de tudo, a gente sempre pede que quando vê alguma situação que você quer que seja investigada ou que você já percebe que é irregular, em momento algum vá para as redes sociais para dizer, em momento algum marca o CREFITO 6 na postagem da pessoa, em momento algum avisa que vai fazer a denúncia. Por quê? Primeiro porque você acaba tirando o seu próprio sigilo, né? Você não consegue se manter no anonimato e depois isso pode ser revertido contra você, porque se não for constatado que é irregularidade, a pessoa que se sentiu prejudicada pode entrar com um processo civil criminal contra você por injúria, calúnia ou difamação de acordo com o que foi dito, com o que foi feito, né? E com o que foi gerado a partir daquilo. Né? Então, e outra coisa, quando essa situação acaba chegando ao CREFITO, muitas vezes a pessoa já tem apagado o post, a pessoa já tem saído daquela situação de irregularidade, ou a pessoa camuflou a situação se foi dentro de uma clínica ou dentro de um consultório. Então, nas redes sociais, não é local de fazer denúncia de forma nenhuma. Nós temos 2 canais muito seguros de fazer a denúncia, inclusive aonde a pessoa vai se manter no anonimato se ela quiser, ela não vai ser identificada como denunciante. Um é no nosso site, no site do CREFITO 6, tem lá o formuláriozinho de denúncia, onde você faz coloca lá os seus dados, coloca lá a denúncia, anexa as provas. É muito importante anexar provas, por quê? Porque a prova, ela cabe ao denunciante.
né? Segundo a nossa Constituição, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, a pessoa é que tem que provar que aquela pessoa não é inocente, que ela tem culpa de alguma irregularidade, que ela está fazendo alguma coisa errada. Então, é muito importante que vocês coloquem as provas, até porque a pessoa diz assim, ah, mas está no Instagram. Mas no Instagram você tira em 2 segundos. Você vai lá, quando você ficou sabendo de algum você vai lá e exclui a publicação, o story sai em 24 horas. Então, quer dizer, se você não printou, né, não fez prova, acabou, não tem como provar aquilo ali, né? Então é importante que você vá no nosso site e coloque esses prints, essas provas, se tiver algum áudio, se tiver alguma filmagem, alguma coisa que consiga provar algum documento, melhor ainda, porque toda denúncia ela precisa ter provas. Ou então manda um e-mail para o DEFIS, defis@crefito6.org.br. É um outro canal muito seguro da fiscalização, onde você anexa as provas também. Pode ligar para o DEFIS? Pode conversar com o Departamento de Fiscalização? Pode. Pode conversar, pode receber orientações, pode ir lá conversar pessoalmente, não tem problema, mas precisa formalizar. E aí a formalização ela é através ou do e-mail, ou através de um documento escrito e entregue aqui protocolado, ou através do nosso site. E a pergunta que surgiu aqui é, os profissionais têm feito esse papel deles de fiscal, de protetor da moral e da ética da sua profissão? Bastante, como nunca. Eles têm feito muito e têm ajudado muito a gente. Né? E eles estão, inclusive, tendo essa consciência de que precisam fazer prova, de que chegam aqui já com as provas, já com os prints, já com as conversas, com as situações, com os vídeos, com os áudios. E isso é muito importante, por quê? Porque quando a gente chama aqui no DEFIS, no primeiro momento a gente chama para fazer uma averiguação, para que a pessoa tenha a condição de se defender. E dependendo da situação, ela vai ser orientada, muitas vezes com relação a publicações irregulares, né? Ela recebe a orientação, ela já corrige o problema que aconteceu, ela recebe o código de ética, ela recebe toda a informação para não ter como dizer que não tinha a informação, que não sabia. E aí ela assina um termo de ajuste de conduta, que é um termo da nossa reunião, dizendo que ela recebeu todas essas orientações, que ela está ciente agora e que ela não pode mais cair no mesmo erro. E então ela é liberada. Se ela tiver uma nova publicação irregular daquela mesma situação, aí a gente faz a abertura de processo administrativo, processo ético, e aí vai seguir todos os outros trâmites. Mas inicialmente a gente faz essa parte de orientação nesses casos de publicações. Doutora Érica, a gente viu todo tipo de denúncia nesse período, desde exercício irregular ou ilegal, ou a gente sentiu realmente os profissionais entendem como se deve fiscalizar a profissão enquanto profissionais, como se deve preparar as provas, enviar para o conselho. Eles já sabem como fazer, eles entendem que a gente considera uma filmagem como uma prova, que a gente é um cartório que vai lá dar o ok, confere com o original o que ele trouxer. A gente viu realmente a colaboração deles em vários momentos, em nos ajudar a gerar essas provas. A gente pode considerar como um braço da fiscalização a vigilância dos profissionais da terapia ocupacional e da fisioterapia em proteger os seus direitos quanto ao atendimento da população, principalmente aqueles que tangem a qualidade, como a gente fala, a humanização e a segurança desse atendimento para o profissional e para o seu paciente também. Então a gente considera nesse conselho um braço do conselho, o bom profissional, aquele que trabalha honestamente e que está vigilante o tempo inteiro, observando como estão os outros profissionais, se estão fazendo corretamente ou estão de forma desleal tentando burlar o caminho correto e usar atalhos que não sejam morais e éticos. A gente também viu muita denúncia que continuaram tendo de DPVAT, de carga horária de chamamento público para o interior,
de concurso público também. Então assim, o DEFIS, além do que ele já tinha, ele acumulou mais denúncias ainda, que foram aquelas denúncias advindas da pandemia. Daí respondeu à altura. Eu queria agradecer aqui de público também a todos os funcionários do Conselho, mas em especial ao Departamento Jurídico, Dr. Carlos, a você, coordenador da fiscalização, a Jane, a doutora Karine, que ficaram lá, que ficaram empenhadas em tudo isso, junto com a gente, vigilantes, que fizeram curso disso, como fiscalizar e tudo mais, aquela coisa toda, que prepararam relatórios diversos e mandamos para muitos ministérios públicos municipais, estaduais, federais. Há muitos momentos que a gente usou e precisou da ajuda, que foi bem puxado desse departamento, que ele ficou de alerta e prontidão e respondeu à altura rapidamente. Queria agradecer a todos os funcionários, mas em especial ao coração desse conselho, que é o Departamento de Fiscalização realmente. E queria também dizer que a gente está em pleno momento, ainda continua, de luta, que é agora desmontando os hospitais de campanha. A gente está lutando para manter os profissionais nos seus trabalhos, nos seus empregos. Não sabe se vai ter uma outra onda, solicitar concursos públicos. Nesse momento agora estão anunciando, aí o governo do estado está anunciando concurso para a fundação estadual. Hoje nós enviamos para o CESAL a quantidade de vagas ideais para fisioterapia, para terapia ocupacional em cada um dos hospitais públicos do estado hoje, para que eles saibam com antecedência qual é a carência de profissionais da fisioterapia e da terapia ocupacional que precisam para serem chamados, colocados nos efetivos de um concurso público. Então esse papel, isso aconteceu nesse período, já estávamos esperando. A doutora Luziane fez essa proporcionalidade, enviamos hoje para o CESAL, vamos enviar para o município também. Estamos aqui o tempo inteiro, segundo as normas do Conselho e a proporção de cálculo que a gente faz, verificando e cobrando a quantidade de abertura de novas vagas de emprego para fisioterapia e terapia ocupacional. Principalmente com relação a esses que estão surgindo agora, no momento de fazer e confeccionar o edital. A gente tem também modificado editais errados nesse período de pandemia. Surgiram vários editais, né, com carga horária errada, salário com problema, ou com tipo de atuação errada, ou chama só a física, não chama a terapia ocupacional. Então a gente tem feito assim, um trabalho hercúleo nesse sentido, e no final a gente colhe esses frutos, que mesmo durante uma guerra que foi a pandemia, a gente conseguiu elevar e mostrar a importância das duas profissões como nunca antes, tá? E unir as profissões, como foi, eu costumo falar, no período da Edifício Andréia. A gente contou com 120 profissionais. Você coordenou lá, junto com a doutora Carol, aquele trabalho que foram 7 dias lá de muito esforço, atendendo a população de bombeiros, de pessoas que estavam em defesa civil e tudo mais lá, atuando, e uniu a categoria. Foram vários colegas que fecharam suas clínicas e foram lá atender o cuidador, atender a população, atender o parente, né, o ente querido que perdeu alguém, que foi vítima, e atender o bombeiro, e surgiu inclusive vaga de emprego. Conte um pouquinho dessa história, como é que foi isso? Ricardo, eu vou só pegar um pouquinho antes o gancho que você falou do CESAL. É importantíssimo também dizer a todos que estão aqui nos vendo, nos ouvindo, que o Conselho também, o CREFIT 6, ele faz parte do controle social, né? Ele faz parte, ele é conselheiro em vários conselhos do controle social, como o Conselho Estadual de Saúde, Conselho Estadual de Assistência Social, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência do Eusébio, né? Faz parte de vários fóruns do idoso, do deficiente, fóruns da assistência social. E é importante dizer que o Conselho esteve presente em todos esses conselhos, em todas as demandas, em todas as frentes, tendo sempre esse cuidado não só com a população, mas com os nossos profissionais e com todos esses profissionais da saúde e da assistência social, para que pudessem se manter sadios e com condições de atuar com qualidade para que a população fosse assistida da maneira que fosse necessária nesse período de pandemia, né? Só lembrando, antes de finalizar, teve também a pacientes com doenças raras, uma parceria com a OAB, também a gente fez uma atuação nesse sentido.
tem uma parceria nesse sentido, né? Parceria com a Comissão de Saúde da OAB e com a Comissão de Defesa das Pessoas com Doenças Raras, né, que a doutora Laciana faz parte e que o doutor Alexandre Costa faz parte, que está sempre junto com a gente, sempre atuante. Inclusive amanhã estaremos juntos em uma reunião, buscando esses espaços, né, e a qualidade do atendimento para a população, que também é atribuição da OAB, isso das comissões da saúde e da pessoa com doenças raras. Né? E voltando para a questão do edifício Andréa, foi realmente um outro momento que nos pegou de surpresa e que a gente pôde ver a união da nossa profissão, que a gente pôde ver o quanto os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais escolheram realmente essa profissão com o intuito de cuidar do outro, que realmente foi uma situação de extrema tristeza. Todos nós acompanhamos, o Brasil todo acompanhou, sobretudo nós, né, que ficamos 24 horas ligados durante todos os dias, de terça a domingo, até a retirada da última vítima, até o dia que o corpo de bombeiros saiu do local. Nós tivemos um posto lá com mais de 30 profissionais, entre fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, se revezando 24 horas, com atendimento ao corpo de bombeiros, aos bombeiros militares, civis, aos voluntários que estavam lá, aos familiares que estavam lá em busca do seu ente querido que sofreu o acidente. Então nós ficamos lá essas 24 horas com esses profissionais. Muitos deles fecharam, como você disse, as suas clínicas, desmarcaram os atendimentos particulares de consultório e se colocaram à disposição. As macas que nós tivemos lá, o CREFITO só tem 3 macas, né? E nós tínhamos uma quantidade de mais de 20 macas lá, que foram macas levadas pelos profissionais. E se a gente tivesse espaço, teriam muito mais profissionais, mas a gente acabou tendo que limitar por conta do espaço de trabalho e de descanso dos bombeiros que lá estavam. Mas foi realmente um momento de grande união, de grande força, e a partir disso aí, a assistência psicossocial, eu não sei bem o nome, acho que é Centro de Assistência Psicossocial dos Bombeiros, lá da Polícia Militar e dos Bombeiros, eles solicitaram a contratação de fisioterapeutas e de terapeutas ocupacionais para trabalhar lá no Centro Psicossocial junto com eles, 2 meses depois, porque eles viram a importância dos nossos profissionais nessa demanda. E aí, então, os fisioterapeutas já estão lá trabalhando e o terapeuta ocupacional ia ser chamado agora quando veio a questão da pandemia. Mas estamos no aguardo e nossos profissionais já estão lá mostrando como que eles podem ajudar esses profissionais a se manterem fortes e capazes de ajudar cada vez mais as pessoas. E de se unir nos momentos de crise, né? Eu fico muito orgulhoso, queria parabenizar realmente a todos. Um momento de crise desses, os profissionais, até os recém-formados, os mais experientes, que se empenharam nesse sentido, que se contaminaram, mas aí que se cuidaram e cuidaram das pessoas também depois. A gente tem aqui uma série de exemplos maravilhosos que viram uma campanha, os heróis. Aí vão dizer, mas parece uma coisa muito romântica, mas são os heróis que a gente tem mesmo. A gente tem que homenagear as pessoas agora, nesse momento que elas estão vivas, não perdemos ninguém, sim, muita luta. Não há heróis sem luta, é uma luta muito grande. Você imagina como é que não está em plena pandemia, uma cidade de hoje que foi como na Síria, que teve aquele acidente terrível, que deixou 4 mil feridos, 100 mortos, ainda tem mais 100 desaparecidos. Você imagina, um edifício gerou essa comoção na cidade. Você imagina uma cidade como no Líbano, que está lá com esse problema seríssimo, tá? E precisando de ajuda. A minha vontade era de ir lá, ajudar essas pessoas, de destacar nossas equipes. Mas você imagina passar por isso pós-pandemia, em plena crise política e econômica, como é lá no Líbano nesse momento, tá? Então assim, a gente tem esses relatos muito bem feitos nos nossos vídeos.
Vocês depois poderiam olhar dentro do nosso Instagram, dentro do meu também, dos conselheiros, tá lá feito com muito carinho, muito esmero pela nossa equipe de comunicação, pela empresa que a gente tem como assessoria, a Concha, que falou e mostrou de forma muito bacana e com depoimentos reais esses heróis da vida real. Tem 3 vídeos já foram lançados da fisioterapia, terapia ocupacional durante a pandemia, com a narrativa de uma colega, a doutora Ruth, que foi para Manaus, dos profissionais que foram fotografados por uma colega nossa do hospital do Hospital Universitário Walter Cantídio, e também um outro vídeo que foi lançado agora, e daí nós teremos outros 3 vídeos ainda, e são um sucesso total, porque assim mostra o lado difícil da pandemia, mas de uma forma, vamos dizer assim, de que a gente nesse momento fundamental, tanto a física quanto a TO, e sai daí fortalecido. Está saindo desse momento de forma brilhante, de forma dura, difícil, mas mais fortes. Esses momentos servem para poder nos deixar mais fortes. O que é que você pode falar um pouquinho desses vídeos e desses momentos que a gente presenciou aí durante todo esse período de fiscalização e visitando esses locais? E esses vídeos, Ricardo, eles são apenas um pequeno reconhecimento formal, né, de tudo que tem se visto, de tudo que tem se feito, que esses profissionais têm feito, né? E não é só por obrigação, não, é por amor, porque muitos deles, eles estão fazendo atendimentos gratuitos fora do local de trabalho formal, a gente sabe disso. Muitos dos nossos profissionais, tanto fisioterapeutas quanto terapeutas ocupacionais, têm feito atendimentos gratuitos que nesse momento de pandemia foi permitido pelo nosso Conselho Federal, né? Considerando essa situação de pandemia, nós tivemos uma resolução temporária que nos coloca como permitido fazer atendimentos gratuitos e atendimentos por videoconferência. Então nós sabemos aqui no Conselho, porque muitos ligaram para a gente para fazer a confirmação, para perguntar se era verdade, para pedir essa resolução e pedir as explicações de como poderiam ser feitos. E aí muitos terapeutas ocupacionais fazendo os atendimentos, sobretudo voltados à reorganização de rotina, à saúde mental, a questões de ansiedade, de depressão, de como lidar com os filhos nessa situação, como lidar com os idosos, quais as melhores atividades a fazer, o que pode fazer para tornar essa rotina mais leve. Assim como fisioterapeutas também se colocando à disposição de pacientes que estavam saindo do Covid e que já estavam com alta, mas que estavam com sequelas pulmonares e respiratórias por conta da doença, né? Então, estão fazendo também esses atendimentos com toda a segurança, com toda a qualidade e recuperando essas pessoas nesse momento de pandemia. Então, acredito que esses nossos vídeos, eles são apenas um pequeno reconhecimento para marcar, para ficar na história, né? O quanto que as nossas profissões, a fisioterapia e a terapia ocupacional foram importantes nesse momento para tirar um pouquinho da dor, para aliviar um pouquinho desse sofrimento que essa pandemia tem causado para muitas famílias. Doutora Érica, fala um pouquinho sobre essa parte interessantíssima que está liberada aqui até Expor Futuro, que são as consultas por teleconsulta, teleatendimento. Fala um pouquinho como é que é isso, o que é que tem que ter necessariamente como prontuário para poder registrar tudo isso. Fala um pouquinho sobre isso, para não ter problema de incorrer numa falha e depois ser chamado de um defis aqui e não ter como provar. No nosso código de ética, tanto o da fisioterapia quanto o da terapia ocupacional, eles proíbem que seja feito o atendimento gratuito e salvo em 3 condições, né? Ou seja, se o paciente é comprovadamente uma pessoa sem recurso nenhum, ou quando ele é uma pessoa que é dependente financeiramente de você, ou quando se trata de um colega de profissão. Fora essas situações, é proibido o atendimento gratuito.
assim como também é proibido o atendimento por vídeo, videoconferência, videoconsulta, teleconsulta, telesaúde, qualquer que seja nesses nomes. Mas nesse período de pandemia, o nosso Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o COFITO, que é quem regulamenta as nossas profissões. Só fazer uma desculpa bem rapidinho, só explicar um pouquinho como professor de ética para todo mundo entender. Por que é proibido o atendimento gratuito, salvo nesses casos? Para não desvalorizar a profissão e não usar a profissão de forma política ou no período eleitoral e não desvirtuar a necessidade dela como um meio de vida necessário e um retorno a um serviço prestado que incorre em risco, mesmo gratuito. A segunda coisa no teleatendimento, por que não era permitido? Pela segurança. Quanto mais dados você tem presencialmente, mais segura a tua consulta, mais difícil é você errar no diagnóstico. Né? E claro, não dá para fazer fisioterapia nem TO totalmente à distância. Mas foi aberta essa exceção para poder ter essa condição. Isso vai ficar, de alguma forma, mas dentro dessas condições, principalmente o teleatendimento, teleconsulta. Desculpa te interromper, mas precisava fazer esse esclarecimento, viu? E aí, com relação a essa situação de pandemia e a necessidade do distanciamento social por uma questão de segurança e de manutenção da vida, o nosso Conselho Federal, ele mandou uma resolução, baixou uma resolução temporária, onde ele permite a teleconsulta, a teleconsultoria, né, e o telemonitoramento. E aí ele caracteriza o que é cada um. A teleconsulta é você fazer a consulta, mesmo em tempo real, como estou eu e você aqui conversando, vendo o paciente e fazendo as atividades com ele aos olhos na hora que está sendo feito. Né? O teleatendimento, a teleconsultoria seria pegar informações de resoluções, seriam consultorias técnicas para outros órgãos, para outras entidades, e o telemonitoramento, que poderia ser feito ou ao mesmo tempo, que é um tira dúvidas, que é uma orientação, que é saber como é que está o paciente naquele momento, como é que está a condição dele, se está fazendo as atividades, se está respirando bem ou não, e saber se ele está fazendo as orientações que foram colocadas ou não. Tá? Então essas são as 3 condições que foram colocadas lá na resolução. Lembrando sempre que o Código de Ética, ele tem que ser seguido. As orientações do Código de Ética, ele precisa ser seguido em todos os seus outros artigos. Isso inclui, inclusive, o prontuário. Qualquer atendimento feito pelo fisioterapeuta e pelo terapeuta ocupacional precisa ser registrado em prontuário. Independente se ele acontece em home care, independente se ele acontece numa clínica, se ele acontece numa academia, se ele acontece na rua, na praça, enfim, independente, na teleconsulta, independente disso, o registro ele precisa ser feito. Inclusive, é importante que quem vá mudar para essa modalidade, mesmo que nesse período, todos foram orientados a fazer essa evolução no prontuário, dizendo que a partir daquele momento foi conversado com o paciente ou com o responsável para ser feito essa mudança para a modalidade de teleconsulta, dizendo qual é o aplicativo que vai ser usado, se vai ser o Google Meet, se vai ser o Zoom, se vai ser pelo WhatsApp, como é que vai ser, o horário precisa ser seguido, o tempo do atendimento de no mínimo 45 minutos, assim como preconiza os nossos parâmetros, precisa também ser respeitado. É como se fosse um atendimento presencial, é um atendimento do terapeuta ocupacional ou do fisioterapeuta, então ele precisa ser regulamentado de acordo com o que está dentro dos parâmetros assistenciais dentro do Código de Ética. A única diferença é que vai ter um aplicativo aí com as imagens no meio da gente. Mas lembrando que é importantíssimo essa questão
do prontuário. Inclusive nós temos, Ricardo, 2 resoluções de prontuário, uma do fisioterapeuta e uma do terapeuta ocupacional, explicando para quem tem dúvidas. Entre lá no site do CREFIT ou coloca lá no Google só resolução de prontuário da fisioterapia, resolução de prontuário da terapia ocupacional, que lá tem dizendo todas as informações, desde as informações pessoais do paciente até todas as atividades que tem que estar lá, desde as avaliações, reavaliações, né, toda a evolução, o que foi feito, a condição, tudo isso precisa estar evoluído lá. Inclusive troca de horário de atendimento, se vai mudar para 2 vezes, para 3 vezes na semana, tudo isso tem que estar registrado no prontuário, porque inclusive o prontuário, ele é uma segurança não só para o paciente quanto para o profissional, de que aquilo foi conversado, de que aquilo foi pactuado, de que aquilo foi realizado. Então precisa sim ter o prontuário que é do paciente, né? Ele pertence ao paciente, mas ele é da guarda do profissional que faz a guarda dele. Aí temos várias questões aqui, né? Vários processos éticos envolvendo prontuários, e na hora que o prontuário aparece, esclarece tudo, facilita e resolve. É uma prova com relação ao convênio, se o convênio está dizendo que não está atendendo, não teve atendimento, ou foi insuficiente. É uma prova com relação às mudanças, às técnicas, à ciência dos familiares do paciente e tudo mais. Bom, Érica, estamos chegando aqui no final, doutora, e a gente está aqui. Eu queria primeiro agradecer a você e a todos do DEFIS, todo o equipamento jurídico, fiscal, os profissionais que denunciaram, que nos ajudam aqui o tempo inteiro, estão lá fazendo parte desse controle social junto conosco, tá? A minha ideia com esses vídeos que a gente teve foi realmente homenagear a todos, né? Claro que não dá para chegar a todos, não dá para colocar todos lá dentro de um vídeo, mas assim, se pudesse sugerir para um governo estadual, para um governo municipal que tem recursos suficientes, seria dar uma comenda realmente a esses heróis, desde o faxineiro, passando pelos profissionais da educação, profissionais da segurança pública, motoristas, etc., profissionais da fisioterapia, da terapia ocupacional, da saúde de uma forma geral. Realmente seria um momento ideal, como foi feito na época de uma grande guerra, na época de uma grande catástrofe, um reconhecimento para ficar para a história, para ficar marcado, profissional que atuou nesse período do Covid, profissional que esteve lá, se arriscou, pôs em risco a sua vida e da sua família muitas vezes, e saiu de lá vivo e ajudando e colaborando com a população. Vai a ideia aí para os governos estaduais e federais e municipais, já que a gente não tem perna financeira para fazer tudo isso. Eu queria também agradecer. Vamos oficializar essa ideia, né? Vamos oficializar essa ideia. Isso, a gente é uma ideia que eu já estava falando na minha live de hoje, gravada vai ter em seguida essa aqui com o Dr. Jackson, sobre essa ideia que é um empreendedor, que deveria existir realmente esse reconhecimento aos profissionais de forma no papel, entendeu? Que isso possa agregar o currículo a uma ascensão funcional, a uma ascensão financeira dele, a um período que ele possa participar com um mérito de ter tido da pandemia, galgar uma possibilidade melhor do seu trabalho, por exemplo, tá? Então eu queria, para finalizar a minha parte, Érica, agradecer a todos os profissionais, desde as unidades básicas de saúde, a qual estou lá coordenando e participei e vi, a todos os profissionais que atuaram nas UPAs. Eu vou ler aqui, como você fez também, de Messejana, Prado Futuro, José Val, Topo de Jogo do Sul, do Itaperi, do Edson Queiroz, do Bom Jardim. Todos os hospitais de Fortaleza, eu preciso homenagear eles e falá-los, nem que seja aqui nessa live. Hospital Batista, Hospital da Mulher, Hospital das Clínicas, Hospital Frotinha de Antônio Bezerra, Frotinha da Parangaba, JF1, JF2, Leonardo da Vinci, Hospital de Campanha do Presidente Vargas, tá? Os de Sobral também, esses foram todos fiscalizados. Você leu a Clínica do Dr. Estevão Ponte, que é o hospital de campanha de lá, Hospital do Coração, Hospital da Região Norte, Hospital do Dr. Francisco Alves, também lá em Sobral, Hospital da Unimed de Sobral, Hospital da Santa Casa de Misericórdia lá de Sobral também. Da Região Norte foram vários, Crato, Juazeiro e Barbalha. Juazeiro, Hospital Maternidade São Lucas, Hospital Geral Padre Cícero, Hospital São José,
Hospital Regional do Cariri, Hospital da UPA da Lagoa Seca, UPA de Limoeiro, no Crato, Hospital São Camilo, Hospital São Raimundo, em Barbalha, Hospital Santo Antônio, Hospital do Coração e Hospital São Vicente. E, como eu já falei, todas as unidades básicas de saúde de todos os municípios, a todos realmente os coordenadores, profissionais da limpeza, que estiveram diretamente ligados, a quem esteve lá atuando nessa pandemia, de forma direta ou indireta, no transporte, na segurança pública. Então eu queria agradecer mesmo e passar para você, para agradecimentos finais e considerações finais da nossa live de hoje. Muito obrigado. Eu quero só agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Eu vi que o doutor Alexandre Costa está aí, Isso, a Ana Carolina está aí, a Fátima, o Antônio Luiz, a Jane, a Sherry, a Arismênia, muita gente conhecida, muita gente que não dá tempo da gente ver o nome, tá, gente? Que vai passando e a gente não vai conseguindo acompanhar. Mas agradecer a todos, a Elielda estava aí também, a todos que estiveram aqui junto com a gente, que estão ouvindo, que vão ver depois, tanto no IGTV quanto no YouTube. Saber que é importantíssima a fiscalização. O papel da fiscalização é garantir a qualidade do atendimento, os bons profissionais, os profissionais que estão agindo com legalidade e com referência técnica, não acham ruim a fiscalização acontecer, ao contrário, gostam. Chamando, né? Pedindo a fiscalização muitas vezes. Pedem a fiscalização, então nos ajudem, a gente precisa muitas vezes de vocês para que a gente possa chegar aonde precisa da nossa fiscalização, para que a gente possa garantir que os bons profissionais, que o bom atendimento aconteça. Tá? Então agradecer a todos das unidades básicas de saúde, dos hospitais, das clínicas, dos consultórios, das policlínicas, das UPAs, enfim, todos os profissionais, não só os nossos fisioterapeutas e os nossos terapeutas ocupacionais, mas todos os hospitais da saúde, os profissionais da educação, os profissionais da limpeza, os profissionais da fiscalização, dos conselhos, da justiça, enfim, que mantiveram todos os serviços para que a gente conseguisse manter a ordem dentro dessa pandemia, dentro dessa loucura que todo mundo teve que ser inserido e que todo mundo teve que se readaptar e que tivemos que fazer o que fosse possível, muitas vezes deixando inclusive as nossas famílias um pouco de lado, ali guardadinhos dentro de casa, enquanto a gente precisava se expor em prol de um bem maior, que é o bem da nossa população nesse momento que eles tanto precisavam. Então é só gratidão a todos que contribuíram e contribuem com a gente e que vão continuar contribuindo, porque infelizmente ainda não acabou, né, Ricardo? E a gente vai estar aqui para o que precisar. E vamos juntos, porque juntos a gente pode mais. E tem um pós-Covid também. Queria agradecer a Jane que está aí, a Fátima da gerontologia também que está falando aqui. Um forte abraço a todos, pessoal, muito obrigado. Essa live vai ficar gravada, vamos enviar para vocês também. É importante esse registro e vai o nosso agradecimento a todos os hospitais e a todos os profissionais de saúde e das áreas afins. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, doutora Érica. Até mais. Beijo, gente.